Olá, galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo professor Alan, sou professor da disciplina de Filosofia da Escola Pedro Jorge Mota, e é por esse motivo que aqui estamos, nesse momento tão difícil da nossa história da humanidade, para poder continuar com a nossa missão, para continuar com a nossa grande responsabilidade de ser colaborador com a formação de pessoas. Então, nessa grande arte de educar, nessa missão de ser professor, nós, da Escola Pedro Jorge Mota, estamos aqui trabalhando dessa forma, para mesmo distante fisicamente, possamos estar próximos dos nossos alunos, afetivamente, e também colaborando para que nós, mesmo em casa, não possamos parar de estudar. Esse é o intuito do nosso canal. E é por isso que nesse momento estamos aqui para falar com vocês, galerinha, das turmas de filosofia do primeiro ano do ensino médio da Escola Pedro Jorge Mota. Então, vamos lá, retomar, mãos à obra, vamos aí continuar nossos estudos. Quando nós paramos nossas aulas, nós estávamos praticamente na metade do capítulo 2 do nosso livro didático. E é exatamente ele que nós vamos continuar. Então, vocês, caros alunos, livro de filosofia na mão, capítulo 2, revisitar todos os conteúdos, vamos explicar um pouquinho nessa visão geral do capítulo e, em seguida, também nos nossos grupos e WhatsApp da turma, estaremos orientando as atividades. Ok? Combinado? Então, vamos lá. Nós precisamos dar um passinho atrás para poder se lembrar um pouquinho de tudo que nós já vimos até agora nesses meses de aula. Quando nós iniciamos a nossa disciplina, nós fizemos uma panorâmica de como era subdividida a história da filosofia, que era a filosofia, a etimologia da palavra filosofia. Então vamos retomar isso? Qual o significado etimológico da palavra filosofia? Esse significado que vai nos ajudar a entender o que é filosofia. A palavra filosofia, philos e sofia, dois termos gregos, ele traz para nós um significado chamado amigo ou amor à sabedoria. Amor à sabedoria, ao conhecimento, amigo do conhecimento, amigo do saber. Então, é nesse itinerário a qual nós nos deparamos com esse capítulo 2 e nós temos uma consciência do que é necessário para poder ir além. A filosofia é aquele conhecimento que nos impulsiona a ir além daquilo que está à mostra. Nós também precisamos revisar uma coisa. A filosofia na Grécia Antiga. Nós estamos olhando, por mais que tenhamos um conhecimento que existe filosofia antiga, medieval, moderna e contemporânea, nesse momento nós estamos olhando para a filosofia antiga, como bem nos propõe esse capítulo 2. E essa filosofia antiga, ela é ainda subdividida. Nós temos que nos lembrar dos pré-socráticos, de Sócrates, de Aristóteles, de Platão, que vai trazendo para nós toda uma preocupação cosmológica, toda uma explicação para entendermos o surgimento do universo. Claro que ainda mergulhados numa consciência mítica. Então, Sócrates e o nascimento da filosofia, podemos dizer assim. Antes de Sócrates, quem era que existia? Os pré-socráticos e os socráticos. Só uma pausa aí, para poder não perdermos a linha. Vocês, caros alunos do primeiro ano, que estão se introduzindo nessa nova disciplina, que até então vocês nunca tinham estudado. Quando nós falamos de pré-socráticos e sofistas, nós estamos falando do conhecimento mítico, numa tentativa de interpretar o surgimento de tudo a partir de explicações. Nós temos os pré-socráticos, que a maioria dele, nós temos 5 elementos. Primeiro, terra, água, ar, fogo e o apeiron. O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto elemento. Cada pensador, nós temos uma visão diferente. E quando falamos dos pré-socráticos, e nós estamos falando da nossa filosofia, que é uma filosofia ocidental, que nós temos uma filosofia que tem a raiz lá na Grécia Antiga,
nós podemos até nos perguntar, e aí, antes de continuarmos, qual é considerado o primeiro filósofo da filosofia grega antiga, da filosofia ocidental? Pois é, ele pertence à escola jônica, o nome dele é Tales de Mileto. Né? Tales de Mileto, Anaximandro, Anaximenes, Anaxágoras, Pitágoras e todos eles, esses pré-socráticos, eles tentavam explicar o surgimento do mundo, do universo, das coisas, das pessoas. Né? Então, os pré-socráticos, eles eram filósofos que tentavam explicar a natureza, o princípio de todas as coisas. Simples assim. Né? Se em algum momento, em alguma avaliação, perguntar, caros alunos, quem são os filósofos pré-socráticos? Está aí uma definição curta e clara, né? Filósofos que tentavam explicar a natureza, o princípio de todas as coisas. Beleza? Então, e os sofistas? Quem são eles? Os sofistas, os que praticavam o uso da retórica, de falar em público, de falar bem, né? A arte de falar bem. Esses eram os sofistas, né? Então, tentando definir um pouco quem eram esses pré-socráticos e quem eram exatamente os filosofistas, nós nos deparamos com um grande nome, um grande divisor de águas, que é Sócrates. E quem era esse homem? Um pouquinho sobre a vida de Sócrates. Filho de escultor, aprendeu o ofício do pai, que era técnico. A sua mãe era parteira e estudou geometria, astronomia e cosmologia. Manteve contato com alguns sofistas, né? A arte de falar bem, vamos se lembrar sempre disso. Foi soldado da guerra de Peloponeso e politicamente ele foi respeitador das leis da cidade, né? Adotou como missão o oráculo escrito no templo do Apolo Delfo, aquela grande frase máxima: conhece-te a ti mesmo. O primeiro grande conhecimento que nós devemos de ter é o conhecimento de nós mesmos, de voltar para dentro de nós, sabermos quem somos, para depois buscar outro conhecimento externo. Mas antes de buscar fora, é obrigado a olhar para dentro de cada um de nós. Então, é exatamente daí que nós podemos nos perguntar, e esse homem tão grandioso, né, que chegou a momentos de dizer, só sei que nada sei. O que é que ele queria dizer com isso, com essa frase? Aí, galerinha, é muito simples. Sócrates simplesmente queria dizer que ninguém sabe de tudo. Sempre existe algo necessário a aprender. Ninguém detém todo o conhecimento. É sempre uma construção permanente enquanto vida existe. Né? Então nós estamos nessa evolução, nessa busca do conhecimento. Então nós temos alguns métodos socráticos, como a ironia. O que é ironia para Sócrates? Que método é esse? Procura confundir o interlocutor acerca do conhecimento que este tinha das coisas. É o ato de perguntar questões que não têm respostas prévias, para que as pessoas possam chegar a outra etapa. Qual é a segunda etapa do método socrático? A maiêutica. Né? Que palavra bonita, né? Maiêutica. O que é isso? É o que faz o interlocutor penetrar em novas ideias, aquilo que Sócrates se vangloriava tanto de ser filho de uma parteira, ele também se denominava parteiro. Mas parteiro de gente? Não. Parteiro de novas ideias. Né? O pensar, o refletir as novas ideias. Então, qual é o objetivo da maiêutica? Encontrar as definições universais e necessárias, a essência, o original, a arquê para as coisas. Ok? Tudo claro até aí? Então, Sócrates é considerado o pai da filosofia. Por quê? Porque buscou atingir uma verdade a partir da prática filosófica e do diálogo com os demais cidadãos, né? A busca pelo conhecimento verdadeiro, o ir além do que está à mostra, o sair da superficialidade do conhecimento. Então, o estranhamento e a desnaturalização, quem ama sente-se carente do objeto amado, que é do conhecimento. A filosofia busca o desejo pelo saber, pelo conhecimento. Né? Então, um texto. O que é filosofia?
Afinal, a filosofia é o quê? Né? Pode retratar um pouco melhor essa ideia quando diz amor à sabedoria, é exatamente o amor como centro. O amor à sabedoria, o amor à ignorância, o amor pelo belo, o amor pela sabedoria que é bela, a busca por esse saber que é belo, não aquele que filosofia encontra-se entre a sabedoria e a ignorância, entre não a ignorância de brutalidade, mas a ignorância enquanto ausência de conhecimento. Né? Então a importância do ato de perguntar, o ponto de partida, a atitude de duvidar, tudo temos que perguntar o porquê. Né? A problematização do mundo, da vida e da realidade, a investigação, a pergunta filosófica que incomoda e perturba, né? Aquilo que é sempre necessário buscar o que é que está por trás. E aí é exatamente isso, né? Nós dentro do capítulo 2, vocês ainda vão encontrar aí também a consciência mítica, né? O que é o mito? Quem que se lembra aí? Olha ali no início do capítulo que diz: é a forma mais remota da crença por meio do qual os povos se relacionam com o sobrenatural. O mito está impregnado do desejo humano de afugentar a insegurança, os temores, a angústia diante do conhecimento, do perigo e da morte. É a tentativa de compreender tudo o que está em nossa volta. Né? A passagem da consciência mítica para a filosofia deveu-se, assim, acho que dá para lembrarmos, de um longo processo de transformações políticas, transformações sociais, transformações econômicas, que culminam no aparecimento dos primeiros sábios gregos do século VI a.C., que é aí que data exatamente a filosofia pré-socrática, o início da filosofia grega, né, a qual nós pertencemos. E aí vocês vão continuar a leitura para poder tentarmos entender um pouquinho desse conteúdo do capítulo 2. E assim a gente encerra a nossa aula, tendo em vista que já nos encontraremos, dando continuidade com o capítulo 3 do nosso livro. E desde já, obrigado pela atenção, obrigado pela disponibilidade. Somos Pedro Jorge Mota, somos mais fortes porque estamos juntos, mesmo distante por conta dessa situação, mas o conteúdo não existe paredes, não existe limites. A gente constrói sempre, tá bom? Um cheiro no coração, um grande abraço e até já, se Deus quiser.